turminha! Tudo bem com vocês? Quartou! Quartou com que de hashtag quero mais aulas! Querem mais aulas? Hashtag de quero minha aula ao vivo, minha aula tecnológica ao vivo. Hashtag de quero bombom ouro branco, Alana. Quartou com a hashtag de quero estar junto com vocês, tá bom? O povo tá morrendo de saudade dos meus pequenininhos, que são os grandões da Romani. Então, bora lá. Olhando para o alto, meu planejamento do Quartou, hoje temos língua portuguesa, nossa aula de número 1. Número 2, matemática. Número 3. 3 da prof. Número 3, English, com a teacher Brenda, alright? E número 4, a nossa aula tecnológica ao vivo. Então, bora lá para a aula de número 1, língua portuguesa. Vamos lá, galerinha. Então, vamos começar aí com correção, né, das atividades de ontem. Pontuação e artigo de enciclopédia. Então, olha lá. Deixa a prof diminuir um pouquinho mais, porque, né, vou ficar aqui em cima, ó, perto da flor. Aí. Leia o texto lá da página 34. Ó. Estas são as minhas principais características. Sou brasileira, sou professora, tenho 3 filhos. Justifique o uso de ponto e vírgula. Gente, por que é utilizado ponto e vírgula aqui, pessoal? O ponto e vírgula foi empregado para organizar os itens de uma enumeração. O que eu estou enumerando, gente? Aqui as minhas principais características. Ó. Sou brasileira, ponto e vírgula. Sou professora, ponto e vírgula. Tenho 3 filhos, ponto final. Tá bom? Então, para organizar, eu uso ponto e vírgula. Tá? Organizar os itens dessa enumeração. Próximo, reescreva o texto enumerando características suas. Aqui, vocês deveriam fazer aí o texto novamente agora com as características de cada um de vocês. Então, eu coloquei as minhas aqui como exemplo, tá? Estas são as minhas características, ó. Sou professora, ponto e vírgula, estou enumerando. Sou mãe, ponto e vírgula, estou enumerando. Sou brasileira, ponto final. Tá bom? Gente, poderia colocar mais coisas? Poderia, tá? Mas aqui é só para exemplificar mesmo para vocês, tá bom? A questão do uso do ponto e vírgula para enumerar os itens, tá? 6, na página 34 ainda, ó, escreva um pequeno comentário a respeito do último livro que você leu. Nesse texto devem ser usados os seguintes sinais de pontuação. Então, nos comentários, vocês deveriam usar vírgula, 2 pontos e ponto e vírgula. A vírgula para indicar termos explicativos, né? 2 pontos para iniciar uma explicação sobre a obra e ponto e vírgula para separar os itens referentes ao que você gostou do livro e enumerar, né? Então, eu coloquei aqui, gente, ó, não foi o último, mas um livro que a prof gostou muito, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. O último livro que eu li foi A História do Brasil para Quem Tem Pressa. Ele é muito bom, vírgula, ó. Tô indicando termos explicativos, ó. Então, ele é muito bom, vírgula. Vou explicar, ó. Pois traz fatos importantes sobre a história do nosso país de forma bem clara e objetiva. Ponto. Então, usei a vírgula, alright. Os capítulos que eu mais gostei foram 2 pontos, ó. Vou iniciar aqui, ó, a explicação sobre a obra, sobre os capítulos que eu mais gostei. A expansão comercial e marítima na Europa, ó, ponto e vírgula. Estou usando ponto e vírgula para separar os itens que eu mais gostei, ó. A expansão comercial e marítima na Europa, o que fala da independência do Brasil e a derrubada do governo de Dilma. Tá? Ponto final aqui no caso, tá bom? Porque eu já enumerei. Beleza? Prof, não me lembro do último livro que eu li. Vou chorar, tá bom? Porque a leitura tem que ser constante. Lembra da dona Constância? Então, mas se por acaso, né, acabou esquecendo, que eu não quero acreditar, né, que não estão lendo assim, sempre, né, com frequência, com constância, pode copiar o livro da prof aqui, tá bom? A explicação do livro da prof. Depois nós temos aqui, gente, artigo de enciclopédia, que a prof fez a leitura com vocês ontem, né? Deixa eu voltar aqui para baixo agora. Aí. Então, a prof fez a leitura do artigo de enciclopédia, né?
E agora vamos para a correção, então, das atividades, ó. Qual é a finalidade desse texto, o artigo de enciclopédia? Gente, é expor ao leitor as informações mais importantes sobre a obra Robinson Crusoe. Esse é o objetivo, a finalidade desse texto, tá bom? Do artigo de enciclopédia. Bora para o próximo. Complete o esquema identificando a ideia central de cada parte do texto. Então, era a ideia principal de cada parágrafo ali do texto, tá? Então, o segundo parágrafo, ó, gente, expõe informações sobre o autor e sua produção literária, dados biográficos e criação do romance Robinson Crusoe. Então, se você voltar lá, no segundo parágrafo, fala exatamente disso, ó. Tá falando aqui, ó, sobre a biografia, ó, quando que ele começou a escrever textos, ó. Depois já fala aqui da obra do Robinson Crusoe, ó, que a maior inspiração dele foi as aventuras de um marinheiro, tá bom? Então, a ideia central é isso, tá? Falar um pouquinho da biografia dele ali, ó, da produção literária, né? E do romance, Robinson Crusoe. Terceiro e quarto parágrafos apresentam uma sinopse do romance, gente. Vamos lá no terceiro e quarto, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, uma sinopse lá do romance, ó. Então, aqui fala sobre o livro e aqui também, ó, tá? Então, terceiro e quarto, uma sinopse sobre o romance. Quinto parágrafo, ressalta a importância da obra para a literatura mundial. Então, olha aqui, ó. Ressalta mesmo a importância da obra para a literatura mundial, ó. Ela recebeu um grande número de traduções, imitações e adaptações em todo o mundo, né? Então, é importante para a literatura mundial, tá bom? Então, é isso que é a ideia central, principal deste parágrafo, tá? Ó, graças a essa produção, ele é considerado o pai do romance inglês, tá bom? Ok, pessoal, até aqui. Bora lá. Gente, não é difícil. Para conseguir resolver essa questão, gente, você precisa saber identificar o parágrafo, né? Para isso que nós retomamos esse tema, esse conceito de parágrafo lá na nossa primeira semana de aulas remotas, onde nós fizemos a nossa oficina de produção textual. Então, aqueles vídeos, gente, daquela semana da oficina de produção textual, são vídeos que você tem que guardar no coração, uma caixinha bem guardado, para quando vocês precisarem consultar, para que eles estejam sempre ali disponíveis, tá bom? Então, lembrem sempre desses vídeos. Vamos lá. Aí, vocês vão continuar aqui os exercícios de interpretação, tá? Em que ano foi publicado o romance? No texto diz também. Qual é o país de origem do autor? Ó, lá onde fala da parte da biografia dele, né? Número 6. Sobre a escrita do livro, responda as seguintes questões. O que motivou a escrita desse livro? Tudo isso tem no texto. Como que eu faço, professora, para entender e identificar isso no texto? Lendo. Não tem outra forma, tá? E como a prof já disse para vocês, não é uma vez. Né? Se de repente na primeira vez você encontrou a resposta, ok, que legal, mas nem sempre a gente consegue identificar a resposta logo de cara na primeira vez, tá? Da leitura. Então é preciso ler várias vezes. Letra B, página 37, ó. Releia este trecho. Acredita-se que sua maior inspiração tenham sido as aventuras de um marinheiro chamado Alexander, né? Que eu nem vou tentar ler aqui, ó, de volta o sobrenome dele. Que havia passado alguns anos sozinho numa ilha deserta do Oceano Pacífico, ao largo da costa do Chile. É certo que a história foi baseada na vida do náufrago Alexander? Justifique sua resposta. Tá certo isso? Foi baseado mesmo? Se sim, por que sim? E se não, se você acha que não, por que não? Tá bom? Justifique sua resposta. Próximo, 7. Releia o trecho da sinopse que aparece no artigo. Ó. Após esse tempo todo, certo dia Robinson salva a vida de um nativo que tinha sido capturado por um grupo de canibais, tá? Crusoe dá ao nativo o nome de sexta-feira, pois foi nesse dia da semana que ele o encontrou e o transforma em seu criado, ensinando-lhe sua língua e sua religião. Cerca de 7 anos após esse encontro, Crusoe consegue retornar à Inglaterra, levando sexta-feira junto. De volta ao seu país natal, ele recupera sua fortuna, se casa e forma família. Tá bom? A prof só reforçou ali o que já estava marcado, tá? Destacado no texto.
Então, letra A, observe as formas verbais em destaque, tá? Então, todas essas que a prof já destacou novamente. O enredo é recontado no tempo, tá? Vocês olhando aqui, a forma verbal, ele está no passado, no presente ou no futuro, tá? Então, leiam novamente. Ele salva a vida, ele dá, ele transforma, ele consegue, ele recupera, ele se casa e ele forma. Isso é no passado, no presente ou no futuro. Não estou falando da história dele, estou falando dos verbos, como eles foram colocados nesse trecho. Estão no passado? Estão no presente ou estão no futuro, tá? 38 lá, número 8. Compare a sinopse presente nos terceiro e quarto parágrafos com a sinopse e os trechos do enredo que aparecem na resenha lida no início do capítulo. Então, vocês vão comparar sinopse que está no terceiro e quarto parágrafo desse último texto ali, tá? Com a resenha que nós lemos no início do capítulo, tá? O primeiro texto que nós falamos sobre Robinson Crusoe. Que informações não aparecem na resenha? Aí vocês vão colocar aqui, ó. Eu vi lá no terceiro e quarto parágrafo que aparece essa informação que lá na resenha não tem. Letra B, explique por que há essa diferença de informações. Então, a gente já sabe que tem diferença, né? Tá dizendo ali já na primeira. Vocês vão explicar por que existe essa diferença, tá bom? Não sei, prof, só lendo, tá? E aqui, a prof traz um resuminho que no livro de vocês não estão, esses resumos não estão na mesma página, mas a prof quis agrupá-los aqui nesse slide para ficar mais fácil, tá? De fazer a comparação. Então, olha aqui, ó, sinopse é um gênero textual que tem por objetivo, né, qual é a função? Apresentar um resumo de outro texto. Existem sinopses de livros, filmes e peças teatrais. A sinopse pode ser um texto autônomo ou um texto que compõe outro, como a sinopse dentro da resenha ou no artigo enciclopédico, tá? Então, a sinopse pode ser um texto autônomo, ou seja, só ela, só a sinopse, ou um texto que vai compor outro. Posso colocar ali, como no artigo enciclopédico ali que a gente leu, a sinopse está dentro do artigo enciclopédico. Ela poderia estar dentro da resenha também, tá? Artigo enciclopédico, ó, ou verbete enciclopédico. É um texto presente em enciclopédias, impressas ou digitais, que resume informações essenciais sobre determinado assunto. Tá, gente? Vou dar um exemplo bem conhecido por vocês de enciclopédia digital. Wikipédia. Wikipédia é uma enciclopédia digital, tá? Então, o que você encontra ali sobre determinado assunto é um artigo enciclopédico, tá bom? Quando vocês buscam informação pela Wikipédia, vocês estão buscando artigos enciclopédicos, tá bom? Número 9, página 38. Quem deseja ler um livro deve obter informações em um artigo enciclopédico ou uma resenha? O que vocês acham? Então, vocês vão compartilhar essas ideias e na aula de amanhã a prof vai falar sobre isso, tá bom? Mas quando vocês querem ler um livro, vocês acham que vocês têm que buscar informações sobre esse livro num artigo enciclopédico, por exemplo, no Wikipédia ou numa resenha, tá? E é isso, turma. Dúvidas, mandem no grupo do WhatsApp. Lembrando sempre que, quando vocês mandam no grupo, a dúvida de vocês também pode ser a dúvida de um amiguinho. Tá bom, gente? Mas tá molezinha, né? Tá, ó, mamão com açúcar, melzinho na chupeta, suci no mousse, né? Como a prof fala. Então é isso. Daqui a pouquinho temos a nossa aula de number 2, né? Matemática. E às 14h temos o nosso encontro ao vivo, aula tecnológica. Lembrando, gente, da aula tecnológica, ó, tem que apresentar o diário de bordo e a sua montagem, tá? Os vídeos e fotos vocês podem enviar aí em qualquer horário amanhã para a prof, tá? Sobre a montagem da aula passada, o carro hélice. Hoje vocês também têm que enviar os vídeos do trabalho de geografia que era para ser feito em grupo, tá bom? Beleza? Então, até daqui a pouquinho na nossa aula de matemática e também no nosso encontro ao vivo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!